Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos começando aqui uma leitura nova, a última do ano, que é a biografia de São Bernardino de Sena, escrita por Paul Thiroux d'Anjou. Imagino que seja assim que seja pronunciado o nome do autor. O autor é praticamente do século XIX. Né? Diz aqui uma pequena nota no livro que ele viveu de 1837 a 1913, foi historiador francês, membro da Academia Francesa desde 1893. Sua obra mais conhecida é a História da Renascença Católica na Inglaterra no século XIX. Católico liberal da segunda geração, defendeu um ideal católico compatível com a modernidade, principalmente com o regime republicano. A melhor descrição desse autor na Wikipedia é na Wikipedia em francês. Eu vou colocar aqui para vocês depois eu coloco lá no link também na descrição do YouTube, para vocês terem uma ideia do autor. Ele foi um grande intelectual francês, né? Membro da Academia Brasileira, da Academia Francesa de Letras. Ele teve vários prêmios também literários, enfim, é um belo escritor, tá? E vocês vão ver que a tradução desse livro também é boa. É boa. Ao contrário de outros livros que a gente tem lido aqui, que a tradução não é tão boa assim, né? Então é um belo escritor, né? Essa obra que é citada aqui, a História da Renascença Católica da Inglaterra do século XIX, ela é muito bem falada também, né? Tem no archive.org tem o PDF dessa obra em inglês, tradução para o inglês dela. Eu não li essa obra, mas o assunto me interessa, é muito interessante, né? A questão dessa renascença católica, né? No século XIX, porque foi um século em que a Inglaterra ela recupera, né, um pouco daquela terrível situação em que ela se envolveu desde Henrique VIII, né, e a destruição do catolicismo na Inglaterra, na Irlanda, enfim. E me interessa também muito porque foi dessa renascença católica que nós tivemos o nosso grande Chesterton e tivemos o padre Frederick William Faber, né? Ele veio na esteira dessa renascença, com o movimento de Oxford, com o cardeal Newman, enfim. É um assunto interessante. Mas o nosso foco aqui agora é a vida de São Bernardino de Sena, né? Que viveu
nos 400 italiano, né? Enfim, vocês verão, São Bernardino, ele é um grande pregador, né? Que é o viés com que o nosso autor vai descrever São Bernardino é pelo viés de pregador, né? Ele teve uma grande importância também nos escritos morais em relação à economia, mas esse aspecto aqui é pouco considerado, né? É pouco considerado aqui pelo nosso autor, né? Há outras fontes desse outro viés, né? Do São Bernardino como analista econômico do ponto de vista moral em relação à igreja, né? Uma dessas fontes é o livro do E. Michael Jones, de economia, especificamente, chamado Barren Metal. Barren é estéreo, né? Metal estéreo. Que ele conta muito ele cita muito dos escritos econômicos de São Bernardino, né? Mas vamos aqui então ao nosso livro, certo? Tem aqui uma introdução que é escrita pelo próprio autor do livro, né? A Itália, na primeira metade do século XV, apareceu toda iluminada pela Renascença. Ainda não é a Renascença em seu pleno auge. É a Renascença em seu despontar. Então, com esse livro também a gente vai entender um pouco desse início da Renascença, né? Esse esplendor renascentista, né? Que cativou os corações, né? Que tomou conta do mundo, né? E foi a partir da Itália, né? Com menos brilho, talvez, mas com maior frescura e maior graça, com um encanto mais delicado e mais insinuante. O gênio da antiguidade liberta-se, radioso, do nevoeiro em que estivera, como que envolvido na Idade Média, e no deslumbramento dessa aparição. Todos adoram esse Deus novo, que julgam trazer o segredo perdido da beleza e da emancipação das inteligências. Eu peço a vocês que me escutam, que tentem se envolver, né, com esse encanto, porque só quando a gente se envolve, a gente entende o período histórico que a gente está estudando, né? Todos julgam trazer que esse Deus novo, né, está trazendo o segredo perdido da beleza e da emancipação das inteligências. É para a Itália um Deus novo? Parece reconhecer-se a si própria neste passado latino, com o qual nunca rompeu completamente e cujos vestígios cobrem seu solo. Tudo o levava então a absorver-se nesse pensamento único. As grandes ideias que a ocuparam durante a Idade Média já não mais a comoviam. O longo duelo travado entre o papado e o império, duelo em que se debatera não somente a independência de um povo, mas a da consciência humana.
findara pela derrota dos Hohenstaufen. O império vencido fora repelido definitivamente para a Alemanha. E por uma estranha coincidência, o papado vitorioso tinha sido, pouco depois, constrangido também a transpor os Alpes. E a desmoralização provocada pelo seu exílio em Avignon aumentar ainda. Deixa eu voltar aqui então na parte em que eu estava, né? Então, nesta Itália livre de imperadores e quase desacostumada dos papas, nada ficava de tudo que, durante vários séculos, haviam evocado os trágicos nomes dos guelfos e dos gibelinos. Não se achava mais indício daquela paixão de liberdade que dera tanta vida tão tormentosa, às inúmeras repúblicas da península. Em toda parte, as populações exaustas abdicavam todo o poder nas mãos dos tiranos, e se ainda havia intrigas e conspirações de palácios, debalde ter-se-ia procurado um fórum em que latejasse alguma vida pública. O culto da antiguidade reavivada vem, pois, a calhar no princípio do século XV, para preencher o vácuo da alma italiana. Então, aqui o historiador, né, o Paul Thiroux d'Angen, está procurando situar, né, o século XV em que vai haver então esse amanhecer da Renascença, né? Então ele diz: o culto da antiguidade reavivada vem, pois, a calhar no princípio do século XV, para preencher o vácuo da alma italiana. O que agora preocupa a curiosidade geral e faz pulsar os corações não é mais a organização de uma liga contra os bárbaros ou o êxito de alguma revolução demográfica. É a escolha do arquiteto a quem será confiada a empreitada nova e audaciosa de levantar às alturas a cúpula de Santa Maria del Fiore. É o aplauso do povo maravilhado quando Ghiberti termina as portas do batistério. É uma arenga de Manetti ou de Enéas Silvius, escrita em latim ciceroniano e declamada enfaticamente. É a notícia de que o sábio Pódio descobriu um tratado perdido de Quintiliano ou uma obra de Tácito. Os governos mobilizam seus diplomatas para questionar sobre a posse de manuscritos e o rei de Nápoles exige, como condição de paz com Florença, a cessão de um rico exemplar de Tito Livio. Príncipes ou magistrados republicanos honram-se em reunir em seu redor uma pleiade de humanistas e artistas. Não é somente questão de gosto, é ardil de política. Para granjear o favor do povo e consolá-lo da liberdade suprimida, é preciso embelezar-lhe as cidades, enriquecer suas bibliotecas, fornecer-lhe ensejo de ouvir algum professor famoso. Todos os ambiciosos sabem que o mecenato é o melhor meio de elevar-se e de manter-se. Os próprios papas, cerca de um século antes de Leão X,
Preocupam-se em dar trabalho aos artistas e de ligar à sua corte por funções eclesiásticas, humanistas, muitas vezes falhos de devoção e de austeridade. Deixa eu só ver uma coisa aqui. A Giovana está falando que não conseguiu abrir o link da Wikipedia em francês. Vocês conseguiram aí, gente? Não sei se vocês tentaram, mas eu consigo aqui. Eu consigo, viu, Giovana? Para mim está funcionando aqui o link. Assim, em toda parte, esse espetáculo verdadeiramente novo e estranho de uma nação inteira que parece viver unicamente para o diletantismo literário e artístico. Gabam-se de ter achado como o segredo da beleza o da felicidade, rejeitando desdenhosamente a chamada tristeza da Idade Média, os pensamentos severos de renúncia e penitência, as visões e os terrores do além, pretendem substituir-lhes uma espécie de alegria epicuriana, alegria de viver, e desta Itália que Dante, no meio das duras provações dos séculos anteriores, denominara uma hospedaria de dor. Sonham fazer um palácio de festas em que tudo será gozo para o espírito e os sentidos. Veja que esse autor, ele pega de uma maneira bela, né, escrevendo muito bem, né, o espírito renascentista, né? O espírito renascentista. Então, o espírito renascentista é uma rejeição do que eles chamavam tristeza da Idade Média, né? Ou dos pensamentos associados à Idade Média, que era de renúncia e penitência. Visões e terrores do além. Terrores só pode ser o inferno, né? Tá? E tentam substituir isso por uma alegria epicuriana, do jardim de Epicuro, né? Então isso é o espírito da Renascença, o espírito do mundo moderno, né? O espírito do mundo moderno. Isso vai evoluir, obviamente, né? Mas é que esse alvorecer, né? Essa coisa foi muito sedutora, né? Foi muito sedutora. Enfim, rejeitar essa Idade Média pelo que eles rejeitaram, né? É a rejeição da cruz de Nosso Senhor, né? Não quero mais essa cruz, né? Eu quero ficar aqui livre dela e aproveitar a vida, né? Tal parece à primeira vista esse encantador Quattrocento, e assim se pinta geralmente. É entretanto fiel esse quadro? Nada mais existe afora esse diletantismo um tanto pagão? Deve-se desconfiar, tratando-se de história, daqueles que somente veem uma aparência nos acontecimentos. Geralmente são casos mais complexos. Examinando com atenção a Itália daquela época, distingue-se facilmente, ao lado desta brilhante renascença literária e artística, uma
renovação inesperada do ascetismo e da santidade. Então aqui ele vai contrapor, né, como é que, enfim, a igreja com seus santos, né, iam se contrapor, né, a essa visão que é real, mas não é completa, né? Os historiadores ignoraram ou desdenharam frequentemente este reverso do caso geral. Sua ação foi, entretanto, considerável, e o que tem de imprevisto e de pouco conhecido o torna mais interessante para o estudo. Nesta sociedade em que abundam os pesquisadores de refinados gozos, atraente é a repentina aparição da austera figura dos apóstolos da penitência e interessante verificar sua popularidade e sua ação. Então, essa visão anterior da Renascença, ela existiu, ela foi real, ela cativou os corações, né? Mas existe uma outra, uma contraparte disso, né? Que é exatamente onde se instala o nosso santo, né? Essa corrente contrária não provém da alta hierarquia eclesiástica que estava tomada pelo espírito renascentista, né? Brota dos pobres e humildes claustros franciscanos. Dir-se-ia um novo jorro dessa fonte de renúncia heróica, de abrasado amor, de encantadora e sublime poesia, descoberta há 200 anos, então, né, há 200 anos, por São Francisco de Assis, no cume de uma colina da Úmbria, e que daí se expandiu caudalosamente, não só sobre a Itália, mas sobre todo o mundo cristão. Maravilhosamente abundante e fecunda, nos primeiros tempos, essa fonte parecera depois, se não secar definitivamente, pelo menos turvar-se. Diversas foram as causas que para isso contribuíram, umas privativas da ordem dos menores, dissensões internas, nascidas de um lado, do relaxamento de outro, de um espírito de revolta próximo da heresia, outras comuns a todas as ordens religiosas. Em primeiro lugar, a peste extraordinariamente mortífera, que de 1348 a 1350 despovoou e desorganizou os conventos, e em seguida o grande cisma que de alto a baixo da igreja abalou a autoridade e a disciplina. Por tudo isso, a família franciscana, que se gloriara no século XIII de possuir um Santo Antônio de Pádua, prefiro chamá-lo Santo Antônio de Lisboa, eu prefiro, um São Boaventura, um Alexandre de Ales, um Rogério Bacon, um Duns Scoto, o Roger Bacon é o Bacon que faz bem, né? Um Duns Scoto, nada pôde oferecer no século XIV que se pudesse comparar com esses grandes nomes. Esta esterilidade relativa torna mais saliente ainda a florescência de santidade que desponta subitamente no princípio do século XV, nos conventos da Itália, e que produz, um após outro, santos como Bernardino de Sena, João de Capistrano, Tiago da Marca, bem-aventurados como Alberto de Sarraziano, Bernardino de Feltre, Bernardino de Fossa. Esses dignos filhos de São Francisco, imitando o seu seráfico pai, não se encerram em claustros. Bem ao contrário, abrasados do fogo do apostolado, andam pelas cidades e pelos campos, reúnem multidões imensas em redor dos púlpitos, que se erguem nas praças públicas por falta de espaço nas igrejas, derramam palavras de penitência, de misericórdia e de paz, e acordam nas almas o eco,
há muito esquecido, do Sermão sobre a Montanha. Raramente a pregação popular foi tão ativa e conseguiu tanto brilho, tão extraordinária eficácia. Jamais, em todo caso, foi mais expurgada de toda mistura humana, mais desprendida de qualquer preocupação de partido, mais exclusivamente inspirada pelo cuidado das almas e o zelo de Deus. Pareceu-me que aí havia um aspecto pouco conhecido do Quattrocento, aspecto que merecia ser focalizado, e no qual Bernardino de Sena ocupa um lugar principal. É ele o promotor deste apostolado e todos os demais o proclamam chefe e modelo. Se seu nome, um tanto esquecido do público profano, não sobressai na história geral, cercado do mesmo brilho trágico que o de um outro pregador do mesmo século, o grande e infortunado Savonarola, se sua existência foi muito mais simples, muito mais singela, nem por isso deixou de ser, em seu tempo, muitíssimo célebre e popular. E tal foi o prestígio unanimemente reconhecido de sua santidade, que apenas morreu, a Itália toda reclamou sua canonização, que por um favor reservado a poucos santos, o Papa pronunciou quase imediatamente. Ainda hoje, aliás, o turista encontra, quase a cada passo na Itália, em monumentos que datam do século XV e do princípio do XVI, testemunhos materiais dessa celebridade. Não é somente em Sena, onde a figura ascética de Bernardino é abundantemente reproduzida nas paredes dos palácios públicos e das igrejas. É em Perúzia, onde sua imagem avulta nos encantadores baixos relevos policromos talhados em 1461 por Agostino de Duccio, no portal do oratório que lhe é dedicado. É em Roma, onde o hábil e gracioso pincel de Pinturicchio representou diversos episódios da vida do santo em uma capela do Araceli, e em várias outras cidades onde se guarda alguma lembrança do apóstolo. A cátedra portátil em que pregava, um quadro que expunha a veneração do povo, e onde as casas trazem ainda gravadas em suas fachadas as letras do nome de Jesus que ele exortava o povo a usar como piedoso brasão. Não pretendo escrever sobre São Bernardino de Sena, São Bernardino, tudo o que um erudito e um teólogo poderia dele ter dito. Meu intuito é mais modesto. Tentei, procurando nas fontes a meu alcance, rememorar a fisionomia do santo, colocá-lo em seu quadro e, sobretudo, convencer-me do que podia ter sido uma pregação que, então, produzira efeitos tão extraordinários. Um trabalho desta importância teria, sem dúvida, lucrado muito mais se fosse realizado por algum erudito de além Alpes. Este teria encontrado, por sua execução, facilidades e recursos que me faltaram. Para desculpar minha intromissão em um assunto que parecia caber mais, particularmente, aos compatriotas do santo, permitir-me-ão invocar um precedente. Alguns anos após a morte e a canonização de Bernardino, o rei de França, Luís XI, ofereceu à cidade de Áquila, que possuía os despojos do santo, um valioso relicário de prata dourada, e o Papa ordenou que o corpo fosse aí colocado imediatamente. Certamente não pretendo estabelecer um paralelo entre a magnífica dádiva de um rei e a modesta obra de um escritor. Todavia, ouso esperar que o santo monge italiano, cujo corpo descansou durante algum tempo
num relicário francês, considerará benevolamente este livro também procedente de França, em que tentei reavivar a sua figura. Então, essa é a introdução do livro, né? Introdução em que há uma ideia muito interessante, né? Primeiro, a ideia da renascença, da aurora da renascença, né? Com toda a sua sedução, com todo o seu brilho, com todo o seu esplendor, né? Com todo o seu uso político, né? Dos mecenas, dos poderosos da época, né? Que é a figura que se pinta, e ela é verdadeira, né? De como que a Renascença tomou, né? De assalto o mundo, né? A partir da Itália. A humanidade, ela de repente cansou-se de carregar a cruz de Nosso Senhor, né? Deixou ela de lado e quis fazer festa, né? Vamos festejar. Mas o autor coloca, e ele coloca justamente porque o santo em que ele, do qual ele vai falar exatamente participa desse outro lado, né? Que é o lado dos grandes pregadores, né? Da penitência, os grandes pregadores da cruz de Nosso Senhor, né? Do qual faz parte, desse grupo faz parte, né? O nosso santo, São Bernardino de Sena, né? Então, dessa introdução, a gente pode tirar essas duas posições e também ter certeza de que esse livro foi escrito por um grande escritor, né? Certo? E vocês vão ver que texto belo, né? Que ele vai... E que conhecimento, né? E que, enfim, ele fez muita pesquisa, né? Vocês vão ver aqui pelas notas que ele vai... enfim... vai juntar, né? Ao longo do livro, tá certo? Então esse é a nossa introdução à nossa leitura aqui, que vai nos levar até o final do ano. Eu gostaria de ver se vocês têm alguma observação, algum comentário a fazer dessa leitura. O Márcio já fez aqui, ó. Opa, Cristina, fala. Só um detalhe, quando nesse começo, né, ele está falando da transformação para o Renascimento com essa valorização das artes dos mecenas. E a igreja também, né, os papas também participando disso, eu lembrei daquela amplitude do catolicismo que nos fala o Romano Amério, que a igreja sempre tenta se adaptar, né, ao mundo, e é exatamente nessa amplitude que ele faz essa contraposição dos frades mendicantes, né? Deus nos manda um São Francisco de Assis e também, ao mesmo tempo, os, os padres, tipo de Cluny, que adornavam, né, as igrejas em honra de Nosso Senhor. Os beneditinos. Então, assim, é claro que a igreja, ao se adaptar ao mundo, até dessa amplitude, ela deve fazê-lo com os limites da fé católica, católica, claro. Isso. Né? Porque foi o que ela fez com o mundo grego, né? Com Santo Agostinho, com São Tomás de Aquino, não é? Não é um movimento cultural que deveria, de alguma forma, fazer... Quer dizer, a igreja...
a gente sempre pensa assim em nós mesmos humanos, que a gente cai, levanta, corrige, volta, tergiversa, né? E tem aí uma, digamos assim, a busca sempre de se manter, né, íntegro, né, na fé. Então, a igreja deveria ser assim, dar essa lição, né, para o mundo, né, de aceitar o aceitável e rejeitar peremptoriamente o que não é aceitável. Não vou ficar adiantando nada aqui não, porque eu não sei os rumos que a gente vai tomar. Mas uma Capela Sistina é meio inaceitável, É, né? absolutamente, absolutamente. Por isso é que quer dizer, a igreja foi vagarosa demais, né? Na Renascença foi, infelizmente. É. Foi muito vagarosa, né? Se não me engano, o papado é do Júlio I, né? Não, na época de São Bernardino, eu não cheguei a olhar, não. Não sei também. O Ah, papado eu não sei. Porque tem muito pouca influência da alta hierarquia da igreja, esse movimento. É por isso que esse movimento veio de baixo, né? aham. Graças a Deus. Mas é bom até depois olhar quem era o Papa. Não, você está certa, Cristina. É, a igreja, enfim, por permissão de Deus, né? Foi lenta e nós começamos a perder a briga aí, né? Nesse século, né? Que é o 480, o século XV, já no século anterior, né? Nós já perdemos muita coisa em termos da discussão mais alta, filosófica, né? Com o nominalismo, e agora estamos. Mas veja que coisa maravilhosa, né? Mesmo nessa queda, nós conseguimos colher, né? A igreja consegue colher, né? Flores no jardim dela, né? Como é o São Bernardino de Sena. E que figura mais extraordinária, né? Que nós vamos ver aqui. Que figura extraordinária, né? É uma beleza isso, uma beleza. A gente vê como que a igreja ela germina, né? Não importa o que está acontecendo com o mundo, ou mesmo com a própria hierarquia da igreja, né? Ela germina aos pouquinhos, às vezes muito localizadamente, mas ela vai, né? O Márcio escreveu, e, ó, como escreve bem este autor. Como se vê, já vivemos uma das reedições do paganismo renascentista em versão ainda mais degenerada. Totalitarismo, hedonismo, epicurismo, glórias em dor, vitórias sem combate, festas, etc. Principalmente por parte dos ricos, grandes e poderosos, talvez invejados pelos mais pobres. Exatamente. Olha, o espírito da Renascença, ele nunca morreu, né? E ele foi renovado, né? Ele foi se renovando, né? Na Revolução Francesa, etc, etc. Mas muitos dos mais pobres, talvez sentindo o peso do jugo, perceberam que não lhes resta muito mais do que uma vida mais austera e só lhes reste a vida espiritual. Uma devoção típica da época é da imitação de Cristo coroado de espinhos e crucificados, principalmente em Flandres e divulgado na Espanha. O Ecce Homo, El Senhor de la Paciência, etc. Há imagens belíssimas e muito tocantes de Cristo assim. Depois lhe envio. Vi uma assim no exterior e fiquei impressionado. Talvez seja esse o caminho de São Bernardino. O caminho de São Bernardino, nós vamos ver, é um caminho belíssimo, né? Ele é um arauto, ele é digamos assim, São Bernardino é um Savonarola contido, né? Comedido.
eu diria que ele é, na essência, ele concorda com tudo que Savonarola estava, com tudo que ele estava dizendo na mesma época, né? Mas ele era contido, ele era, enfim, um homem mais, talvez que ele entendesse melhor o tipo de, de espiritualidade que era preciso ele infundir no povo, né? Nós vamos ver que beleza que coisas maravilhosas que ele faz, né? Com o povo, com as comunidades, com as cidades em que ele visita, brigam por ele, né? As cidades brigam por ele, como brigavam por São Vicente Ferre, brigam por ele para tê-lo como pregador, né? É um santo que todos nós, como não temos, já disse aqui, a menor personalidade, seremos devotos ao final da leitura, né? Porque ele é um santo maravilhoso, né? E nós ainda leremos uma outra biografia de uma santa conterrânea dele, né? Tá aqui em cima da minha mesa aqui a biografia dela, de Santa Catarina de Sena, uma biografia maravilhosa também, mas essa bem mais completa, etc., de quase 600 páginas. Mas Sena é uma cidade que nos deu esses dois santos maravilhosos, né? Mas Bernardino, ele viajou muito, né? Vocês vão ver. Ele viajou assim, em torno de Sena, ele não viajou para o exterior nem nada, mas ele andava muito, né? Porque ele era chamado em todos os lugares, simplesmente. Assim, né? Chamado em todos os lugares. Então, e agora, e nesse caso, e no caso da Santa Catarina de Sena também, nós vamos ter, além de tudo, o prazer literário, né? Que nós ficamos sem ter, né? Por algum tempo, lendo a biografia de São Pio X. Mas aqui nós teremos um prazer literário também ao ler, né? Essa obra, certo? Pergunto se há mais alguma observação. Professor, só me chamou a atenção quando ele fala que rejeitando desdenhosamente a chamada tristeza da Idade Média. A Idade Média é sempre ligada a essa imagem. Né? Exato. E essa imagem foi a razão pela qual os renascentistas rejeitaram tem um livro muito bom para analisar isso, do Huizinga, como é que chama o negócio lá? O Outono da Idade Média. O Outono da Idade Média. Talvez esse autor seja o que mais consiga nos dar uma ideia de como é que era a Idade Média e por que aquele espírito medieval ele seja considerado tristeza aos olhos da geração posterior. Porque não era tristeza. Em absoluto não era tristeza. Mas é porque as populações queriam se ver livres da justiça divina, que era uma coisa muito grave e séria na Idade Média. Então, na verdade, nós queríamos nos ver livres dos 10 mandamentos da lei de Deus e da cruz de Nosso Senhor, sabe? Para fazer o que a gente quer. Quer dizer, o renascentista era aquele como nós agora. Nós não queremos isso. Então a gente chama isso
de tristeza. Essa nossa tentativa de viver a justiça divina para ter o mérito para pedir a misericórdia dele, isso era encarado pelo renascentista como tristeza. Não era tristeza. Porque a verdadeira alegria, ela nem sempre é tão exteriorizada, né, professor? A verdadeira alegria é de crer em Nosso Senhor, né? De crer em Deus, de crer nesse caminho que Ele revelou para nós. De trabalhar na nossa salvação, né? Exatamente. Salvação eterna, né? É uma alegria contida, é uma alegria suave, é uma alegria doce. E essa alegria já não bastava mais, né? Já não bastava mais para aquela época, né? E isso, claro, incentivado pelos miseráveis intelectuais, né? Os grandes intelectuais que estavam pervertendo, né, na parte superior da cultura, toda essa base de fé, né? Então, como tudo no catolicismo, né? O catolicismo é cheio de paradoxos, né? Então, a alegria que vem acompanhada de uma austeridade, o senhor falou de um comedimento, né? Isso. São Bernardino de Sena. Então, parece que para os olhos de quem não crê, isso fica impossível, né? Uma coisa exclui a outra. Exatamente. Para quem quer devassidão, uma vida assim é triste demais. Não é uma tristeza terrível, né? Para quem quer prazeres, felicidade, festas nos grandes salões dos nobres renascentistas, né? Isso é terrível. Procure, pois, o reino de Deus e a sua justiça, né? Foi o que o Nosso Senhor falou. Em primeiro lugar, né? E isso foi... A humanidade desistiu disso. O Ocidente, né? A começando pela Itália, desistiu disso, né? Fundamentalmente foi isso. É claro que se você pegar para estudar a Renascença, você vai encontrar milhares de livros, né? Milhares de análises, mas o tom geral é esse, né? Vamos mudar essa coisa porque não está boa. E aí, na verdade, para justificar isso, com o passar do tempo, toda a ideia da Idade Média que é vendida nos livros pelos intelectuais é essa. Na melhor das hipóteses, os intelectuais falam que a Idade Média era triste, era penitente, era austera e que isso não dava mais. Isso é na melhor das hipóteses, né? Porque há autores que dizem que que a Idade Média era obscurantista, anticientífica, contra o progresso da humanidade, etc, 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 né? Aí são os protestantes que vieram no século posterior ao que nós estamos aqui, vieram e criaram todas esses mitos a respeito da Idade Média, né? Mas foi isso. Agora, nós temos que, para estudar esse período, né? Quem for estudar esse período, nós temos também que nos colocar na pele desse pessoal, né? Será que como é que nós nos comportaríamos, né? Nessa época, né? Que tipo de aspiração nós teríamos, né? Nós teríamos essa aspiração também
por essa liberdade, por esse esplendor, por essa... para mim, assim, em termos... se a gente quiser entender, digamos, em termos musicais, né? O que é o esplendor da Idade Média? Desculpe, o esplendor da Renascença em relação à austeridade da Idade Média é só comparar o canto gregoriano, né, com as composições, mesmo aceitas pela igreja, né, do canto polifônico, que nasceu na Renascença. Se vocês comparam esses dois tipos de música, vocês vão ver como é que a Renascença pode nos mover a nós hoje, né? Como é que a gente sente quando a gente compara o canto gregoriano numa missa e depois com o canto polifônico. A música polifônica é o espírito da Renascença, né? E com todo o esplendor, com todo o esplendor da Renascença. É impressionante mesmo. E é uma coisa que toma a gente, né? A gente fica abduzido, né? Pelaquela beleza, né? Aquele esplendor, aquela coisa, aquela riqueza, aquele negócio. Então, eu sempre, quando ouço o polifônico, eu viro renascentista. Sem querer, né? Sou abduzido. Professor, eu só fico pensando, quando o senhor falou aí como que os protestantes vieram, né, e fizeram a cabeça das pessoas, né, vamos dizer assim, como que essa propaganda foi forte, né, fortíssima, porque isso até hoje, até nós, que não... Até hoje a gente compra essa ideia de que a Idade Média foi a Idade das Trevas mesmo, né? E quando o senhor fala aí do canto gregoriano e o polifônico, tudo que vem, porque é muito mais, vamos dizer assim, é mais fácil, né? Porque de nos acessar através desses sentidos mais baixos, né? Que é o que vem pelo sentimento, que nos toca pelos sentidos, né? Da visão, do olfato, paladar, é mais fácil do que pelas nossas virtudes mais elevadas, né? Do que pelo intelecto, né? A vontade, exatamente. Difícil, e a vontade. Então, e como a gente sempre quer um caminho mais fácil... E mais prazeroso também, né? Pois é. Então, o demônio é esperto mesmo, né? Porque foi preservada a beleza, né? Depois é que isso foi modificando, né, professor? No princípio, tinha muita beleza. Então, nós fomos cativados pelos sentidos. Nós somos cativados. Aliás, a igreja sabe disso, né? Por isso que ela coloca na nossa frente belezas, né? As catedrais, enfim, fora os rituais, né, que são belos também. Ela sabe que nós somos cativados por isso, né? E a gente tem que ser cativado por isso para levar a nossa alma, né? E não para abaixá-la, né? Mas eu fico pensando, né? Um morador de Florença, um morador de Veneza nessa época, né? Vendo aquelas obras, aquelas coisas todas maravilhosas, aquelas palestras, aqueles grandes intelectuais que eram normalmente gnósticos, magos, cheio de coisa lá, né? E eu fico pensando, aquilo foi uma sedução muito grande, né? Uma sedução
que eu não sei se cada um de nós não cairia também nisso aí, né? Nesse espírito, né? Se nós não seríamos partidários de colocar na fogueira o Savonarola, né? Que o Savonarola tá falando contra tudo isso. Ele falou, mas como? Se ele tá falando tudo contra. Entendeu? Enfim. Eu sempre fico pensando o que eu faria naquele instante da história, né? Se eu tivesse lá, né? E talvez só assim a gente pode entender, né? Como é que foi a ação disso, né? Na fé das pessoas, né? Como é que isso começou a dilapidar a fé, a constância nas orações, o relaxamento das penitências, né? Aos poucos, né? Ao longo das gerações, né? Que viviam ali, né? Hoje a gente percebe isso porque a gente já enxergou o estrago que foi feito. Claro. E quando você fala gente, é muito pouca gente que percebe isso. Porque o pessoal tá no embalo mesmo, né? Não, é verdade, assim. Hoje a gente tem uma história para contar, uma história para saber, uma história para ler, né? De como é que aquilo deu nisso, né? Mas de fato Mas nós vamos, com o São Bernardino de Sena, trilhar um outro caminho renascentista, né? Um caminho de fé, de penitência, de grandes sermões, né? De um grande moralista, de um homem íntegro, né? De um homem piedoso, né? Então, nós vamos ver que mesmo nesse tempo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo sobrevivia, né? Por meio dessas causas segundas elevadas, né? Desses santos, né? A firmeza de caráter, né? A firmeza de princípio, o amor que ele tinha a Nosso Senhor, né? O seu pai espiritual, São Francisco, né? É uma coisa linda de se ver, né? Num tempo desse, uma coisa linda. É uma história muito bonita dessa saga. Mais alguma observação? O Márcio ainda manda aqui, ó, o Senhor da Paciência. Uma imagem. Fala, filho, que teu Senhor te escuta. Ao contrário do falai, Senhor, que vosso servo vos escuta. Exatamente. Fala, filho, que teu Senhor te escuta. Muito bonita essa imagem, muito bonita. Professor. Sim. Esse convite que o senhor fez no começo, para a gente tentar se colocar no tempo, é um desafio imenso, porque nosso vocabulário, né, a gente já está eivado de uma visão de mundo de opressão e tal. É coisa que, se existia, é claro que existia, ela não era sentida como hoje nós vemos, né? Como luta de classe, ou problema de posse, ou de escravidão, qualquer coisa que escravidão, que eu digo, serve da gleba e tudo mais. Ou psicanalíticos, né? Então, assim, vai ser praticamente impossível, e com certeza, ao falar, né, a gente lança a mão dessas ideias que são muito modernas, não é? De que existia opressão entre rico e pobre. Né? Luta de classe. A coisa é que, outra pessoa citou aí a psicanalítica, é importante dizer
que como não existia uma literatura de história em que as coisas eram contadas historicamente nas escolas como fatos, assim como a gente tem hoje, essa quantidade, né? E, por outro lado, a personalidade também, ela não tinha o centro da vida social, então também não tinha tanta biografia pessoal. É, A coisa era muito crua, a vida era muito crua, não é muito. Eu acho que, imagina, bom, no final das contas, o que eu queria dizer é que é uma tentativa não sermos anacrônicos, né? Não vamos pensar nas coisas desse tempo de forma anacrônica, trazendo para cá como se a gente fosse assim, superior na análise, porque a gente tem mais informação, sendo que a gente sabe que só tem informação errada, né? isso aí. E sem falar em contraditórias. O senhor, quando citou, acho que Ana Paula, os protestantes, que interessante, né? Falar que o protestantismo veio contra. O protestantismo trouxe uma austeridade descomensurada, desequilibrada, Calvino, né? Então, são coisas assim, muito difíceis a gente ver. Mas eu só queria, professor, no final das contas, eu até tinha levantado a mão mais da frente para responder. O senhor falou assim: nós resistiríamos? Me vem, assim, imediatamente à mente a dificuldade que nós temos, não falar nós, mas assim, que essa geração nova, atual de católicos tem de abrir mão de qualquer coisa, inclusive entretenimento. Então, se eu falo para um católico hoje que para ele não ouvir rock, olha, eu não estou fazendo juízo de valor nenhum, não estou falando nem para ouvir, nem para não ouvir, não estou falando nada. Só estou dizendo que se naquela época um católico deveria. Bom, se a gente pergunta se nós resistiríamos ao epicurismo trazido lá da antiguidade para as coisas da Idade Média, que até a própria igreja assentiu, e vamos colocar como símbolo aqui a Capela Sistina, Uhum. nós resistiríamos. Eu acho que hoje em dia a gente dá esse testemunho aí com os católicos de hoje, que assim, eles estão na internet falando de mangá, discutindo entretenimento e tratam isso como apostolado. Então, o apostolado moderno é a busca de símbolos, é assim, você pega uma desgraça de um filme, uma droga de azer, ai, mas você viu, a pessoa fez o sinal da cruz. Então tá bom, então é isso. Tem o mangá, não sei lá das quantas. É o caso, por exemplo, do Tolkien. É, Tão discutido. Mas tem símbolos ali, não sei o quê, não sei o quê. Eu creio, professor, de fato, como falo, agora vai falar a obscurantista. Eu creio que se o melhor jeito de ser católico, vamos colocar de forma social e ampla, é viver nas trevas, vendo o mundo como um local de expiação e provas, porque nós temos o pecado original, então tá bom, é esse mesmo, sabe? ué. Vamos É o que lá. nós temos que viver, ué. É. Então, assim, claro que eu creio, né, que a Idade Média teve essa iluminação toda que nos dizem que tem, mas ela tinha também essa visão clara de que, como diz uma mulher aqui de recursos humanos, até eu estou fazendo uso do mangá, né? Aqui não é lugar para quem pensa que trabalhar tem que ser divertido. Na verdade, é isso. É. Né? Viver não tem que ser divertido. E acho que um ser humano médio, ele já entra no mundo com muito desafio, com muita tristeza, muita. Mas a gente tem que ter essa redenção, a gente tem que ter fé. A gente já nasce chorando, né? Já nós choramos. Mas é isso, professor. Uma bela leitura, um belo início.
Agora nós vamos nos apaixonar por São Bernardino. Ah, certamente, nós vamos ser devotos dele. Vamos ser devotos deles. É, é. Não, é isso mesmo. Cada santo, né, traz consigo uma série de desafios para nós, né? Porque vivem em tempos diferentes, se defrontam com sociedades diferentes, com problemas diferentes, né? E mantém a santidade, né? É isso que essa riqueza é que a gente deve alimentar, né? É com essa riqueza que a gente deve alimentar o nosso imaginário, né? Porque é com essas imagens, né? Que a nossa mente consegue trabalhar e a gente consegue pensar, né? É com as imagens que são alimentadas, né? E é isso que a gente deve fazer, né? Guardar de cada um as características que nos vão elevar, né? Então, vamos lá, né? Vamos aqui devagarzinho comentando sobre São Bernardino de Sena a partir de amanhã. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.